Enquanto isso, Theo, preocupado com o estado de Maroca, comenta que ela precisa se recuperar logo. E nesse momento, ele repara em um comprimido esquecido sobre a mesa, levantando-o e perguntando o que era aquilo. Maroca, tentando explicar, comenta que Diná teria tomado esse remédio por engano, pensando se tratar de outro medicamento comum. Mas Theo, ao examinar melhor, revela que aquele comprimido era, na verdade, um tranquilizante muito forte, o que o deixa ainda mais alarmado. Maroca então justifica que deu 2 remédios de uma vez para Diná, pois ela está muito nervosa e preocupada com Theo, tentando amenizar a gravidade da situação. Mas ele, indignado, afirma que não há como confiar em Diná, demonstrando sua desconfiança e irritação crescentes. Em outro momento, Raul comenta que esteve conversando com Theo e que pediu a ele que desse outra oportunidade para Diná, tentando apelar para a possibilidade de reconciliação. Mas Andresa, curiosa, pergunta o que Theo respondeu, querendo saber se ainda existe alguma chance entre eles. Raul, com um tom de resignação, diz que Theo não aguenta mais nenhuma cena, nenhuma crise emocional, mas admite que, no fundo, os sentimentos ainda podem falar mais alto, deixando a porta entreaberta para uma possível mudança de rumo. Guiomar acrescenta que ontem Diná ficou quieta em casa, sem sair, como se estivesse realmente esperando Theo chegar, demonstrando uma tentativa de se comportar de forma diferente. Mas Andresa, desconfiada, diz que não acredita nessa história e dá a entender que há algo errado por trás do comportamento de Diná, que não convence a todos. Estela, preocupada com a saúde da mãe, coloca Maroca para se deitar e repousar, mas ela insiste que não está doente, tentando minimizar sua condição. Porém, Estela revela que, conforme Diná já havia ressaltado antes, Maroca está assim, com febre e precisa de cuidados. Diná, demonstrando preocupação, comenta que, diante do estado de saúde da mãe, ela não poderá sair, reforçando sua responsabilidade em cuidar dela naquele momento delicado. Diná, num gesto carinhoso, faz cócegas em Maroca para distraí-la e, em seguida, ajuda a mãe a se deitar, cuidando dela com todo carinho e paciência. Estela, preocupada, comenta que acredita que Ismael tenha voltado e que está tentando fazer agrados para Bia, tentando se reaproximar da filha através de gestos sutis. Ela revela que só falta ele querer tomar a menina de volta e, ainda inquieta, comenta também sobre o misterioso mascarado. Mas Diná, firme, diz que ela está louca de pensar que o mascarado possa ser Ismael. Mesmo assim, Estela confessa que está sentindo muito medo, mas Diná, tentando acalmá-la, diz que irá descobrir quem é esse mascarado e que juntas enfrentarão essa situação. Enquanto isso, Alberto chega para repassar a medicação para Maroca, cuidando para que ela melhore o mais rápido possível. Diná, por sua vez, tenta se aproximar de Theo para conversar e esclarecer a situação, mas ele demonstra muita raiva e frustração, dizendo que ela só não foi atrás dele porque estava sob efeito de calmantes. Ele insiste que Diná realmente tomou o remédio, mas ela nega novamente, tentando se defender. A discussão entre os dois se intensifica e, no auge da briga, Theo afirma que, para ele, tudo acabou e, em seguida, sai, deixando Diná arrasada. Logo depois, Alberto encontra Otávio e é recebido com uma pergunta preocupada sobre o estado de saúde de Maroca. O médico tranquiliza Otávio, dizendo que é apenas uma gripe, nada grave. Em meio à conversa, Alberto revela que Diná teve uma discussão feia com o marido, o que sensibiliza Otávio, que admite que ela está sofrendo muito e que gostaria de poder estar ao lado dela nesse momento difícil. Ainda dentro da casa, Alberto, tentando consolar e aconselhar Otávio, fala que tem pensado na possibilidade de aproximá-lo de Diná, dando a entender que ela precisa de alguém como ele, uma pessoa forte, confiável e carinhosa. Otávio, no entanto, diz achar isso muito difícil, mas Alberto, otimista, comenta que não é impossível e que talvez seja justamente o que Diná precisa para encontrar a paz que tanto procura. Aproveitando a confiança, Otávio pede para Alberto que não conte nada a Diná que ele está doente, e Alberto, compreensivo, promete guardar esse segredo entre eles. Em outro cenário, o pessoal começa a organizar o local com equipamentos, preparando tudo para um evento importante. Dedé chega animado e Zeca lembra que ele deveria estrear um show naquele momento, entregando um convite para todos. Dedé ainda tenta convencer Bárbara a ir prestigiar, mas ela revela que já tem um compromisso com Zeca, priorizando os planos que já haviam feito juntos. Empolgado, Zeca comenta que, com esforço e dedicação, eles vencerão no mundo da música e alcançarão tanto sucesso que o país se tornará pequeno para eles, alimentando sonhos grandiosos.
Sininha então entra na conversa, mas Bárbara logo comenta que Dedé os deixou, o que leva Sininha a comentar que entende o que Zeca quer dizer e dá a entender, com uma ponta de ironia, que Naná trocou Zeca por um partido melhor, insinuando que ela buscou algo mais vantajoso. Zeca, magoado, diz que um dia chegará o momento em que Sininha irá pedir desculpas por tudo que disse a ele naquele dia, mostrando que guarda esperança de provar seu valor. Enquanto isso, Estela oferece um calmante para Diná, mas ela, irritada, se recusa a aceitar, reclamando com Estela sobre o fato de sua mãe ter lhe dado calmante sem sua autorização. Mais tarde, Diná encontra Maroca e, visivelmente nervosa, pede uma explicação sobre o fato de ela ter contado a Theo que, ao invés de um simples remédio para a dor, havia lhe dado calmantes. Diná revela que Theo ficou furioso ao saber disso e alega que, em vez de ajudar, Maroca acabou piorando ainda mais a situação. Diná, desolada, comentando que, se Theo a deixar, a culpa será dela mesma, enquanto Maroca pede desculpas, afirmando que pensou estar ajudando sem imaginar que as coisas tornariam esse rumo tão doloroso. Estela se envolve diretamente na discussão que havia se iniciado entre Diná e Maroca, por conta do episódio em que Maroca deu calmantes para Diná dormir na noite em que Theo havia saído de casa. Estela, visivelmente irritada, acusa Diná de ser muito mal agradecida, destacando o quanto a mãe delas precisou ser paciente para suportar o temperamento difícil de Diná ao longo dos anos. Sem poupar palavras, Estela afirma que Theo está cansado de tantas cenas de ciúmes e, com firmeza, diz que Diná está sendo profundamente injusta com Maroca, que agiu apenas tentando ajudá-la. Diante dessas palavras duras, Diná se desfaz em lágrimas, abraça sua mãe com força e, desolada, confessa que desta vez Theo realmente irá abandoná-la. Enquanto isso, Queiroz, em outra conversa, pergunta a Otávio se ele precisará ficar de repouso por muito tempo, demonstrando preocupação com a saúde do amigo. Otávio, tentando minimizar a situação, responde que em breve voltará a trabalhar, mas aproveita para dizer que gostaria que Queiroz frequentasse mais vezes sua casa, prevendo a necessidade de contar com o apoio dele caso precise se ausentar. Em outro momento, Lisa e Carmen compartilham um lanche descontraído, quando Zeca chega trazendo novidades. Ele revela que Dedé fará um show sozinho, o que surpreende as duas. Lisa, calma, aconselha Zeca a manter a paciência, dizendo que o momento dele também chegará. No entanto, Zeca não esconde a mágoa e comenta que agora a briga entre ele e Dedé é um fato consumado, sem chances de reconciliação. Em outro cenário, Raul conversa com Theo e tenta amenizar a situação, dizendo que Diná não teve culpa, pois tomou o remédio que Maroca lhe deu, sem saber exatamente o que estava ingerindo. Theo, porém, retruca, dizendo que o problema não foi apenas o remédio em si, mas o que levou Maroca a tomar essa atitude. Nesse instante, Diná aparece e traz uma notícia preocupante. Ela diz que recebeu uma ligação do presídio informando que Alexandre não está bem, que não tem se alimentado há dias e que sua saúde está seriamente comprometida. Diná alega que Alexandre está doente e demonstra angústia com a situação. Theo, por sua vez, não demonstra compaixão e relembra o episódio em que Alexandre o atacou, dizendo que aquilo não pode ser simplesmente ignorado. Diná tenta justificar o irmão, dizendo que aquilo foi apenas um impulso, mas Raul interrompe para afirmar que isso não é uma justificativa aceitável para os atos dele. Theo, firme, diz que o crime de Alexandre não pode ser apagado e que ele deve arcar com todas as consequências dos seus atos. Determinado, Theo revela que está buscando sua paz interior e que não pretende mais se deixar abalar. Raul ainda tenta conter Theo, apelando para que ele tenha calma, mas Theo, magoado, acusa Diná de sempre defender Alexandre, o que gera ainda mais tensão. Raul reforça que, independentemente do amor fraternal, não há desculpas para o que Alexandre fez, deixando claro que todos ali precisam enfrentar a realidade dos fatos. Diná afirma que em nenhum momento eles tentaram se colocar no lugar de Alexandre, ou seja, no lugar de quem está preso, e demonstra indignação pela falta de empatia. Theo, visivelmente irritado, ressalta para Diná que se ele suportou tanto tempo sendo desmoralizado dentro do casamento, foi apenas porque é um homem tolerante e sempre quis preservar a união deles, tentando manter a família acima de tudo. No entanto, ele confessa que agora sente que um ciclo está se encerrando, deixando claro que, para ele, o relacionamento está chegando ao fim. Enquanto isso, em outro cenário, Sininha visita o pessoal da banda e anima o ambiente ao avisar que acabou de passar café, deixando todos muito contentes com a notícia.
Zeca, em um momento mais íntimo com Bárbara, pergunta se ela contou para Naná sobre o namoro dos dois, mas Bárbara revela que Naná não deu a mínima importância, deixando Zeca um pouco desconcertado. No entanto, ela tranquiliza o rapaz, dizendo que eles continuarão fingindo namoro para Naná, o que alegra Zeca, que, sem conter a felicidade, abraça Bárbara de forma espontânea. Estela, focada em mais um dia de trabalho, enfrenta dificuldades ao procurar documentos importantes que deveriam estar em sua pasta. Ela pergunta para Regina sobre os papéis, mas Regina afirma que não pegou documento nenhum, responsabilizando Estela pela desorganização. A tensão aumenta quando Estela insiste que Regina mexeu nos documentos, mas Regina, sem colaborar, vai diretamente falar com o Dr. Duarte. Enquanto isso, Tibério explica a situação a outros funcionários, tentando aliviar o clima. Após conversar com Duarte, Regina retorna e informa que ele orientou para que ela apenas continue seu trabalho, sem se envolver na confusão. Em um tom sarcástico, Regina revela que os documentos nunca saíram da mesa de Estela, mostrando-os em seguida. Tibério comenta que acredita ter sido Regina quem escondeu os documentos para prejudicar Estela, mas esta, cansada, admite que nem sabe onde anda com a cabeça ultimamente. Em outra parte, Tato conversa animadamente sobre a festa de um amigo, comentando que o colega enfrenta dificuldades por ter os pais separados. Aproveitando o momento, Tato elogia Otávio, afirmando que ele é o melhor pai do mundo. Logo depois, Alberto chega e pergunta, brincando, se Tato considera Otávio mesmo o máximo, ao que o menino sorridente confirma. Tato ainda pede para que Alberto jogue no lugar dele com Otávio, dizendo que teria um encontro marcado com Naná. Nesse clima descontraído, Otávio aproveita para comentar com Alberto que, quando ele não estiver mais presente, deseja que Alberto cuide de seus filhos, demonstrando profunda confiança no amigo. Enquanto isso, Bia chega à casa de Diná, sendo calorosamente recebida por Maroca. Andresa pergunta se ela veio sozinha e Bia explica que deixou um recado preso na porta da geladeira para avisar sua saída. Em seguida, Patty também chega e cumprimenta Bia, mas logo o ambiente fica tenso quando Maroca cobra de Patty mais carinho e relação a Andresa. A resposta de Patty é ríspida, chamando Maroca de chata, o que provoca a indignação de Andresa, que não hesita em chamar Patty de sem educação na frente de todos, aumentando ainda mais o clima de desconforto. Para evitar mais conflitos, Bia rapidamente leva Patty para brincar em outro cômodo, tentando tirar a menina do foco da discussão. Maroca, com um ar preocupado, comenta que as crianças conseguem sentir quando não são verdadeiramente queridas pelos adultos ao redor. Alexandre fica em estado crítico após as agressões sofridas dentro da cadeia. Seu corpo debilitado e a dor intensa demonstram que a situação é muito mais grave do que aparentava. Enquanto isso, Estela observa o tempo pela janela de sua casa, preocupada com a chegada da noite e com a segurança de sua filha. Mas logo em seguida, decide fechar todas as janelas como forma de proteção. Pouco depois, Bia chega em casa e Estela, aliviada, comenta que já estava ficando muito preocupada com a demora da filha e reforça que não gosta da ideia dela chegar tão tarde em casa, demonstrando todo o seu cuidado e preocupação maternal. Bia, tentando tranquilizá-la, revela que Diná foi visitar Alexandre na prisão, justificando o atraso. Ainda no clima da conversa, Bia comenta que acha bonito Estela se preocupar tanto com ela. Porém, Estela afirma que a preocupação é diferente, pois Bia não tem pai presente em sua vida. Diante disso, Bia responde de maneira direta, dizendo que tem pai sim, o que deixa Estela desconcertada. Tentando entender, Estela pergunta onde ele está e se ele realmente cuida dela. Mas Bia, irritada, prefere encerrar o assunto e se retira para o quarto, batendo a porta com força, demonstrando seu aborrecimento. Em outro cenário, Tibério vai até a casa de Alberto e revela que teve uma conversa com Estela, onde ela confessou que realmente sente algo especial por Alberto. Tibério também comenta que Estela ficou muito contente quando Alberto deixou claro que não gostava de ser tratado apenas como um irmão, alimentando a esperança de algo mais entre eles. Enquanto isso, no presídio, Alexandre, mesmo gravemente ferido, passa pelos cuidados médicos, onde realizam os procedimentos necessários para tentar estabilizá-lo. Apesar dos esforços dos médicos, Alexandre, ao recobrar parcialmente a consciência e ainda muito debilitado, aproveita um momento de distração, se levanta, caminha com dificuldade até uma área próxima, pega um objeto para abrir um compartimento onde são guardados os medicamentos e, sem pensar nas consequências, ingere uma grande quantidade de remédios de uma vez só.
Em seguida, volta ao mesmo local onde estava deitado e se recosta, entregando-se completamente ao seu destino. Em casa, Dinah, pensativa e angustiada, permanece no seu quarto, enquanto Theo chega e, frio, avisa que irá dormir na sala, deixando claro que não pretende dividir o quarto com ela naquela noite. Dinah, abatida, não responde, e Theo reforça que não dormirá ao lado dela. De volta ao presídio, Alexandre, em estado crítico, é levado novamente para cuidar dos médicos, mas não resiste e acaba falecendo na cadeia. Logo após, Theo recebe uma ligação informando sobre o ocorrido. Visivelmente em choque, ele diz que está indo imediatamente para o local. Theo, ainda atordoado, revela para Raul que Alexandre faleceu.